Se você fosse resumir a nossa época, talvez tentando pensar em uma palavra para definir a nossa época, depois você me fala qual era essa palavra, tá? Mas eu tentando resumir o que nós temos vivido hoje, nos últimos dias, eu pensei na palavra crise. Porque isso que tem acontecido em todas as áreas que nós temos contato. Por exemplo, há uma crise natural, há catástrofes ambientais, enchentes, secas, o aquecimento global, extinção de espécies de animais, desmatamentos. Há uma crise natural. Mas também há crise mundial. Você vê guerras, principalmente na Síria, refugiados tentando fugir da guerra e não sendo aceitos por outros países, pessoas tendo sequelas de guerras, miséria, pobreza, fome. É triste isso. Nós vemos uma crise política, são escândalos, propina, mentiras, lavagem de dinheiro, acusações, manifestações e tantas outras ações na área política. Está uma crise. Nós vivemos em crise religiosa. O Estado Islâmico, terroristas, tem feito ataques. Na última sexta, dia 25, um homem-bomba explodiu a si mesmo no estádio em Israel, matou 20 pessoas por volta disso e feriu mais de 60 pessoas. E dizem que isso é em nome de algum Deus. Não sei que Deus que manda matar pessoas a qualquer custo. O islamismo está crescendo na Europa, mas não só na Europa. O islamismo, não sei se você sabe, mas está crescendo muito no Brasil, principalmente no sul, em Foz do Iguaçu. A população mais islâmica é em Foz do Iguaçu. Hoje em dia, se alguém fala, eu quero ser missionário no mundo muçulmano, não precisa nem mandar para fora, manda para o Brasil mesmo, em Foz do Iguaçu. Eles estão crescendo muito no Nordeste também. Teologias da prosperidade, quebras de maldições, promessas de bênçãos terrenas, pague mais e você vai receber um milagre de Deus. Dentro dessa crise religiosa, nós olhamos para o Brasil e de cada 3 brasileiros, 2 se dizem cristãos. Mas um país que é assim não muda nada. São cristãos simplesmente nominais, cristãos de nome somente. O que mais cresce no Brasil, principalmente no meio cristão, são adultérios, são divórcios, jovens que fazem sexo antes do casamento, são crentes gananciosos, que pensam só em ficar ricos, cultos de adoração a si mesmos, as músicas mostram bem isso, o comércio da fé e tantos outros exemplos que eu poderia citar aqui. Existe crise religiosa na nossa época. Mas diante disso, surgem várias perguntas. Eu não sei se você tem essas perguntas, mas as pessoas fazem essas perguntas. Onde está Deus que não faz nada para impedir essas coisas? Por que coisas boas acontecem com pessoas más e coisas más acontecem com pessoas boas? Por que o ímpio só prospera e o justo sofre? Porque aquele que quer viver de maneira correta é perseguido, tudo dá errado. Por que Deus permite que o seu povo, que se diz cristão, viva como se fossem descrentes? Deus não vai fazer nada. Como que eu posso louvar a Deus em tempos de crise? O ofertório é um louvor, mas como eu posso louvar se o dinheiro não vem? Essas eram algumas das perguntas de um homem de Deus que viveu numa época muito pior do que a nossa. E o nome desse homem é Abacuque, esse livro que você está adiante nessa noite. Para que a gente possa entender a mensagem do livro de Abacuque, nós precisamos lembrar de 3 informações muito importantes. Primeiro, sobre o autor do livro. Abacuque significa literalmente abraço. Não sei se você já deu um abacuque no seu irmão hoje,
Deixe para dar um Abacuque nele depois. Abacuque significa abraço. Talvez pela forma com que ele abraçou Deus com as suas perguntas, ou da forma com que ele foi abraçado pelas respostas. Abacuque, ele era um profeta, mas ele era um profeta diferente. Normalmente o profeta recebia a mensagem de Deus e passava essa mensagem para o povo. Abacuque é diferente. Abacuque pega os questionamentos do povo e leva para Deus. Ele fala: peraí, Deus, tem alguma coisa errada, o Senhor esqueceu de como é ser Deus, porque o mundo não está funcionando direitinho. E o livro de Abacuque é diferente, não é uma mensagem de Deus ao povo, mas de Abacuque a Deus. Deus, que história é essa? É um livro de questionamentos, de orações sinceras. Abacuque, ele viveu na época de Naum, de Jeremias. Então, quando você lê esses livros, está tudo associado ali. Segunda informação é a época do livro. O povo de Deus, Israel, era dividido em 12 tribos. As 10 tribos do norte, elas eram chamadas de Israel. E em Israel, nas 10 tribos, nunca houve um rei que temesse a Deus. Eles eram idólatras, pagãos, como todos os outros povos. As 2 tribos que sobraram no sul eram chamadas de Judá. E Abacuque é um profeta em Judá. O único povo que alguns ainda temiam a Deus. As tribos do norte, elas já tinham sido invadidas pelos inimigos, porque Deus falou: se vocês não se voltarem para mim, vocês vão ser destruídos. E eles não se voltaram. E Judá ficava olhando para aquilo e falava: isso nunca vai acontecer conosco. Pois bem, o livro de Abacuque diz que não é bem por aí. O rei de Judá na época era o rei Jeoaquim. E você vê a história dele em 2 Reis 23. E 2 Reis 23, 37 diz que ele fez o que era mal perante o Senhor. A maldade do rei Jeoaquim, ela é vista em Jeremias 36, em que ele manda queimar todos os rolos da profecia de Jeremias. O homem pega a palavra de Deus e ele manda queimar, porque ela acusava os pecados dele. Esse era o rei Jeoaquim. Jeremias 22, 17 resume o reinado dele dizendo: mas não tem olhos nem coração, a não ser para a tua ganância, para derramar sangue inocente, para a opressão e extorsão. Esse era o rei de Judá na época de Abacuque. E é dentro desse cenário que nós encontramos o livro de Abacuque. Por fim, última informação, a terceira, é que esse livro se resume em 3 orações do profeta. E ele pode ser dividido em 5 partes. As 3 orações e 2 respostas de Deus. E nós vamos tentar estudar esses 5 pedaços do livro de Abacuque. Já disse, não vamos ler inteiro porque não dá tempo, mas pelo menos as partes mais importantes desse livro. A primeira parte do livro de Abacuque é a primeira queixa dele, a primeira oração dele, que estão nos versos 1 até 4 do capítulo 1. Eu gostaria de te convidar a ler esse texto. Abacuque 1, de 1 a 4. A mensagem que o profeta Abacuque recebeu: até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas e o litígio é comum. Por causa disso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. Nesse trecho, Abacuque vai questionar a Deus: por que Deus permite o mal em Judá? E por que Deus não responde às orações dele? Você olha para o versículo 1, a mensagem, a palavra aqui é traduzida também em outras versões como sentença, fardo, peso, carga. O livro de Abacuque não é algo fácil de ler, é um peso para o profeta. Que peso é esse? Versículo 2, ele questiona a Deus: Deus, o Senhor está em silêncio. Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai escutar? Até quando eu vou gritar que há violência ao meu redor e o Senhor não vai fazer nada? Abacuque estava orando, mas Deus não respondia as orações dele. Talvez você esteja nessa situação. Parecia que Deus não estava vendo a violência que era feita no meio do povo. E o pior de tudo, versículo 3, é que o profeta estava vendo essa violência toda. Ele podia dizer: Deus, tudo bem, o mundo é mau, mas pelo menos eu não estou vendo isso.
estou isolado disso. Não, ele falava, eu estou vendo Deus. E ele pergunta, Deus, por que o Senhor permite que eu veja maldade, iniquidade, injustiça, impiedade? Ele olha para o mundo e vê quem faz o mal fica impune. Deus, por que o Senhor me deixa ver opressão? Os mais fortes, eles dominam os mais fracos. Eles humilham, eles exploram os pobres. Deus, diante de mim só há destruição, só há ruína, só há violência, crueldade, injustiça. Além disso, o finalzinho do verso 3, ele diz, há contendas no meio do teu povo, conflitos, guerras, disputas, e o litígio, as controvérsias, cada um fala uma coisa, se suscita, só aumenta, é comum. Por causa disso, no verso 4, ele diz, olha Deus, porque o Senhor não faz nada, a lei se afrouxa. O justo, ele só sofre, não se faz mais justiça nos tribunais. O ímpio, o perverso, ele sempre ganha do justo. E a justiça é pervertida, ela é torcida. Numa das orações mais sinceras que você vai encontrar na Bíblia, é esse texto aqui. Abacuque, ele questiona Deus. Deus, por que o Senhor não responde às minhas orações? O Senhor não está vendo mal ao meu redor? O Senhor não vai fazer nada diante da maldade do seu próprio povo? É porque o Senhor não faz nada que o mal só cresce. O ímpio, ele faz o mal e fica impune, mas o justo, ele sofre injustamente. Nós precisamos nos lembrar que Israel, ele era uma nação teocêntrica. O que significa? Que Israel não era uma democracia, era uma nação governada por Deus. Então, o que isso significa? Que, vamos imaginar, a igreja e o Estado não eram duas coisas separadas. Israel era o povo de Deus, a nação inteira. Igreja e Estado estavam juntas. Então, porque toda a nação fazia parte do povo de Deus, os conflitos que Abacuque está narrando nesse texto, não era só os ímpios, os descrentes que faziam, mas aqueles que se diziam povo de Deus. Aí o negócio fica pior ainda. Abacuque está dizendo, Deus, o seu povo só vive em pecado, e o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não está vendo? E eu queria que eu e você chamássemos atenção, queria despertar a sua atenção para duas lições que esse texto nos dá. Primeira lição, o verdadeiro justo, ele percebe que o pecado está errado. Mesmo vivendo num mundo decadente, Abacuque, ele se sentia desesperado com aquela situação. Ele não suportava o fato de que o povo de Deus vivia em rebeldia. E é assim que o verdadeiro justo age. Ele não passa vista grossa no pecado. Ele vê o que está errado, ele começa a ficar desesperado. Uma das grandes marcas do cristão verdadeiro é o fato dele não suportar o pecado. Seja o pecado dos descrentes, seja o pecado do povo de Deus, seja o seu próprio pecado. O quanto eu e você temos odiado o pecado. O quanto nós temos sentido nojo daquilo que desagrada a Deus. O quanto nós percebemos que a nossa sociedade, que a nossa igreja estão indo para o buraco por causa do pecado. O verdadeiro justo vê que isso está errado. Segunda lição que esses versículos nos ensinam é que o verdadeiro justo, ele leva os seus questionamentos a Deus. Justo aqui não é uma pessoa perfeita, mas aquela pessoa que teme a Deus e ela busca a santificação. Ao invés de ficar murmurando, falando mal das pessoas, do governo, do irmão, do vizinho, das situações, murmurar até do próprio Deus, Abacuque, ele vai direto para quem pode resolver o problema, o próprio Deus. E ele literalmente briga com Deus em oração. Ele é sincero, ele abre o coração dele, mas em momento nenhum ele perde o temor. Você vai ver na oração que direto ele chama Deus de Senhor. Pai, o Senhor é dono de tudo, o Senhor é Senhor. Eu não perdi o temor, mas eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Por isso o mundo ao seu redor está em crise, a igreja atual está em crise, a sua família está em crise, você mesmo está em crise. Então não fique murmurando,
Não fique se queixando aos outros. Não fique falando mal de Deus. Não fique falando mal dos seus irmãos. Mas ore. Brigue. Mas brigue com Deus em oração. Seja sincero. Abra o seu coração. Derrame perante Ele as suas lágrimas, as suas perguntas, as suas tristezas, as suas crises. Há pessoas que diante das crises, elas viram as costas para Deus. Mas o justo ele não faz isso. O justo ele se volta para Deus e diz: Deus, por quê? Deus, até quando? Deus, cadê o Senhor? Mesmo que ele sinta dor, em momento nenhum o justo esquece de quem Deus é. Mesmo na crise, Deus continua sendo Deus. A segunda parte do livro é a resposta de Deus a essa queixa de Abacuque. Agora versos 5 até o 11. E nesse texto Deus vai responder a oração de Abacuque dizendo: Abacuque, presta atenção, eu estou vendo o pecado e eu vou punir o pecado. Vamos ler versos 5 até o 11. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não acreditareis quando vos for contada. Estou levantando os babilônios, essa nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas alheias. Ela é terrível e espantosa. O seu juízo e a sua dignidade vêm dela mesma. Os seus cavalos são mais rápidos do que leopardos e mais ferozes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros vêm de longe, voam como a águia que se apressa para devorar. Eles todos vêm com violência, a sua vanguarda irrompe como o vento oriental, ajuntam cativos como areia. Verso 10: debocham dos reis e zombam dos príncipes, riem de todas as fortalezas, pois as tomam fazendo rampas de terra. Então passam com o ímpeto de um vento e vão adiante. Eles, porém, são culpados, estes cujo Deus é o próprio poder. Versículo 5, Deus diz o seguinte: Abacuque, olha para as nações e você vai ficar espantado. Por que você vai ficar espantado? Porque eu estou realizando uma obra tão maravilhosa no meio de vocês que ninguém vai acreditar. E que obra é essa? Ele diz no verso 6: eu estou levantando os caldeus, os babilônios, uma nação amarga, uma nação impetuosa, que marcha para dominar os outros povos. A gente precisa entender o que Deus está querendo dizer aqui. Os caldeus, que eram os mesmos povos chamados babilônios, eles eram os piores homens da terra naquela época. Eles se tornaram uma nação, a nação mais poderosa da terra. Eles estavam dominando as nações todas no cenário global. Eles eram homens violentos, homens sanguinários. Por onde eles passavam, eles destruíam tudo. Eles não deixavam nem árvores, nem animais. Eles matavam homens, mulheres, crianças, bebês, tudo. Eles não deixavam nada vivo. E o próximo alvo desse povo era dominar o Egito, que era uma das nações mais poderosas da época. Só que no meio dos babilônios, no meio do caminho até o Egito, tinha uma nação pequenininha, chamada Judá. E os babilônios iriam ter que passar por lá. E o próximo alvo deles seria Judá. E diante de todo esse cenário, Deus ele faz uma análise política. E é interessante o comentário político de Deus sobre esse evento. Deus está dizendo para Abacuque: Abacuque, você está vendo essa nação? Essa nação ímpia, destruidora, sanguinária? Eu estou levantando ela. Os babilônios, eles podem pensar que são fortes, que são poderosos, que são os donos do mundo. Mas na verdade quem está levantando eles sou eu. Eu estou dando vitória para eles, eu estou dando poderio para eles, eu estou dando terreno para eles. E sabe por quê? Para cumprir o meu propósito.
Eles são apenas instrumentos nas minhas mãos. Sabe por que eu levantei os caldeus, os babilônios? Simplesmente para punir o pecado do meu povo. Eu estou mexendo os pauzinhos no cenário mundial por causa do pecado de Judá. Foi só para isso que eu levantei eles. Versos 7 até 11, Deus explica como é que os babilônios eram. Versículo 7, eles são terríveis, eles criam o próprio juízo deles. Eles não respeitam leis de ninguém. Eles mesmos fazem as suas próprias leis. Hoje em dia tem até lei de guerra, né? A ONU faz isso. Naquela época eles não respeitavam a ONU da época, não. Eles faziam o que eles queriam, não tinha regra para prisioneiro de guerra, matavam todo mundo, não estavam nem aí. Verso 8, o exército deles é comparado a 3 animais. Eles são mais rápidos que os leopardos. Eles são mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, quando os lobos estão com fome. Eles são mais precisos do que uma águia que captura a sua presa. Versículo 9, eles vêm com violência, eles capturam todos os seus inimigos, como se os inimigos fossem grãos de areia. São insignificantes para os babilônios. Versículo 10, ele diz que eles debocham dos reis, eles dão risada das fortalezas dos reis. Eles tinham o costume de ajuntar montanhas de terra e subir por essas montanhas para tomar as fortalezas dos povos inimigos. Eles davam risada, foi isso aí que vai impedir a gente? Não vai impedir. Versículo 11, ele termina dizendo: olha, eles passam pelos povos como se fosse um tornado, e eles continuam sua caminhada de conquista. Mas mesmo diante de tudo isso, eles são culpados diante de mim. Eles têm um Deus que não sou eu, mas ele diz que eles adoram o próprio poder. Os babilônios, eles adoravam a si mesmos. Eles adoravam ser poderosos. Por isso eles eram culpados diante de Deus. Nesse texto, Deus responde à oração de Abacuque, e talvez era melhor que nem respondesse. Você tem uma resposta dessa aí, é melhor nem que Deus responda. Mas qual que é a resposta de Deus? Abacuque, olha lá para os povos. Tem um povo que está matando todo mundo, está destruindo todo mundo, e eles não estão fazendo isso por acaso. Eu estou levantando os babilônios. Eu estou dando poder para eles com um propósito, que é punir o pecado do meu povo. Não era por causa disso que você estava clamando para mim? Não era isso que você queria, justiça? Não era essa a resposta da sua oração? Então eu vou fazer justiça. Eu vou punir o pecado que está ao seu redor. Mas para isso eu vou usar uma nação ímpia. Eu vou usar uma nação descrente, uma nação culpada, uma nação idólatra para fazer isso. E nesse texto eu queria destacar mais 2 lições. Primeira lição: Deus usa até mesmo os ímpios para realizar a sua obra. É difícil de acreditar nisso, que os babilônios, eles estavam prosperando, eles estavam dominando os povos, não só pela permissão de Deus, mas pela iniciativa de Deus. Era Deus quem estava levantando esse povo para cumprir o propósito eterno dele. E é isso que acontece hoje em dia. Deus está no controle da história. Tudo ocorre de acordo com a vontade de Deus. Nenhuma nação, nenhum governo, nenhum político, nenhum terrorista age e chega ao poder sem que isso não esteja dentro da vontade de Deus. Nenhuma catástrofe ambiental, nenhuma chuva, nenhuma seca acontece sem que Deus tenha planejado isso. Mesmo que seja difícil de entender, os caminhos de Deus, isso é a verdade. E Deus pode e usa até os ímpios como instrumentos para cumprir o plano soberano dele. Por exemplo, Deus pode usar um governante descrente, que não teme a Deus, para punir o pecado da sua igreja. Quem sabe talvez esse não é o nosso caso. Deus pode usar uma nação ímpia para castigar aqueles que estão desobedecendo a Deus. A nossa nação, ela pode estar passando por tempos difíceis hoje em dia, mas em momento nenhum Deus deixou de cumprir a sua vontade, o seu propósito.
as crises do nosso país, as crises das nossas igrejas, das nossas famílias, elas podem ser julgamentos de Deus contra o pecado do seu povo. Só parar para pensar, nunca houve tanta hipocrisia no meio da igreja como nos dias atuais. São pessoas que nunca se converteram de verdade, pessoas que vivem uma vida religiosa, uma vida de aparência. São pessoas que dizem que são crentes, sabem da verdade, mas vivem em pecado deliberado. São falsos mestres que são hipócritas, que criam seu próprio reinado e deixam de proclamar o reinado de Deus. E Deus usa até os ímpios para punir o pecado do seu povo. Queria te perguntar, será que eu e você não estamos sofrendo porque temos pecado contra Deus? Será que a nossa situação atual não é reflexo da nossa desobediência contra o Senhor? Algo a se pensar. Segunda lição que esse texto nos chama a atenção é que Deus está trabalhando, mesmo que não pareça. Mesmo que Deus estivesse em silêncio diante da maldade, do pecado do seu povo, Deus diz para Abacuque: olha, eu nunca deixei de trabalhar. Eu estou vendo o pecado de Judá, e enquanto isso eu estou levantando uma nação para punir o pecado deles. E mesmo que demore, essa justiça vai vir. E mesmo que eu e você, nós olhemos para as circunstâncias, e nós pensemos que Deus não está vendo, ou que Deus não vai fazer nada, nós precisamos nos lembrar que Deus está trabalhando. Mesmo que Deus não responda às nossas orações, mesmo que o ímpio prospere e o justo sofra, Deus nunca deixou de trabalhar. Deus vai fazer justiça, e quando Ele agir, nós nem vamos acreditar no que Ele vai fazer. Todos os pecados vão ser punidos, todos os injustos vão pagar por suas injustiças, toda a maldade vai ser julgada com justiça. Por isso descanse na obra de Deus. Deus está trabalhando, um dia Ele vai fazer justiça, mesmo que isso demore. Um dia todos vão pagar pelos seus pecados. A terceira parte do livro de Abacuque, nós encontramos do verso 12 até o capítulo 2, verso 1. E nesse trecho nós temos a segunda queixa de Abacuque. Abacuque, ele diz: tá bom, Deus, eu entendo que o Senhor está levantando os babilônios para punir o seu povo, mas uma coisa que eu não entendo: como é que o Senhor pode conviver com o pecado desse povo e ainda usar um povo ímpio? Tudo bem, pode castigar a gente, mas como que o Senhor usa uma nação pior do que a gente? Não faz sentido. Vamos ler esse texto, versos 12 até o capítulo 2, verso 1. Ó Senhor, meu Deus, meu Santo, por acaso não existes desde a eternidade? Não morreremos. Ó Senhor, puseste esse povo para juízo. Ó rocha, tu estabeleceste para correção. Tu que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e não podes contemplar a maldade, porque ficas apenas olhando para os perversos e te calas, enquanto o ímpio devora quem é mais justo do que ele. Tratarias os homens como peixes do mar, como animais do mar que não tem quem os governe? O adversário levanta todos com um anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso a sua rede de arrastão, pois se enriquece com elas e a sua comida é farta. Versículo 17. Por acaso continuará ele esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Eu me colocarei sobre a minha torre de vigia, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que ele me dirá e o que terei como resposta à minha queixa. Versículo 12, Abacuque, ele chama Deus por 4 nomes. O primeiro nome ele chama de Senhor. O nome Senhor na Bíblia, sempre que você ver em letra maiúscula, no Antigo Testamento se refere
ao Deus da aliança, o Deus que tem um pacto com o povo, um Deus que vai cumprir aquilo que prometeu. O segundo nome que ele dá a Deus é Deus mesmo, e representa o Criador, o sustentador de todas as coisas. Ele chama Deus também de Santo. Significa que Deus não tem pecado, Deus não convive com o pecado, Ele não suporta o pecado. E eu quero que você preste atenção que quando Ele chama Deus de santo, de Deus e de santo, Ele diz meu Deus, meu santo. Em outras palavras, Ele está dizendo: Deus, Tu és o meu Criador, o meu sustentador, Tu és o meu santo, o Senhor tem um relacionamento comigo, o Senhor é o meu Pai, eu Te conheço. Por fim, ele chama Deus de rocha. Deus não muda, o que Deus promete Ele cumpre. Em resumo, Abacuque está dizendo nesse versículo: Deus, o Senhor nos criou e nos salvou, nós não vamos morrer. Eu entendo que o Senhor levantou os babilônios para nos corrigir, mas eles não vão nos destruir, vão nos disciplinar. Mas mesmo entendendo isso, do versos 13 até o 17, Abacuque faz 3 perguntas a Deus. Versículo 13 ele diz: Deus, o Senhor que é tão puro, como que o Senhor pode conviver com o pecado, com a maldade? Como que o Senhor olha para os babilônios e permite o mal? O Senhor não vê a maldade deles? Versículo 14 ele vai dizer: por que o Senhor deixa os homens fazerem o que eles querem? Como se eles fossem peixes do mar sem que ninguém os governasse. Em outras palavras, ele está dizendo: por que o Senhor não impede o mal? O Senhor não está vendo isso, não? Versos 15 e 16 ele vai descrever os babilônios. Verso 15 ele diz: olha, eles pescam os povos inimigos como se eles fossem pescadores, como se fossem peixes, eles arrastam com suas redes. Verso 16: por isso eles colocam as redes e penduram e adoram as próprias redes, porque eles dizem: a nossa força, as nossas armas de guerra são nosso Deus, são quem fazem nós ficarmos ricos. Em outras palavras, Abacuque está dizendo: Deus, o Senhor não faz nada, esse povo mata todo mundo e ainda adora a si mesmo. O Senhor é culpado da idolatria deles, porque o Senhor não faz nada. Está vendo o que está acontecendo? Faz alguma coisa, Deus. E a última pergunta dele está no verso 17. Ele diz: eles vão continuar por um acaso matando as pessoas inocentes e vão continuar impunes? Mas mesmo assim, em verso 1 do capítulo 2, ele, depois de rasgar o coração em oração, Abacuque, ele se acalma e ele conclui a oração dele dizendo: olha, eu vou ficar de vigia. Naquela época, a guerra não tinha WhatsApp, né? Não tinha e-mail, não tinha celular, nem sinal de fumaça dava para fazer. Então, o guarda ele tinha que ficar alerta a noite toda para receber informações de como estava a batalha. Não podia dormir em momento nenhum. E Abacuque diz: eu vou ficar igualzinho esse homem. Eu vou ficar aqui no lugar mais alto para que eu veja tudo e vou ficar alerta para Deus me responder, porque eu sei que Ele vai responder. E eu quero ouvir o que Ele vai dizer às minhas queixas. Eu sei que só Deus pode responder as minhas perguntas. E eu sei que Ele vai responder. Depois de ouvir o que Deus vai fazer, Abacuque ele entra em mais uma crise. É o que nós vimos nesse texto. Ele entende sim que Deus vai punir o pecado de Judá. Tá bom, Deus, eu entendi que os babilônios vão vir aqui para castigar a gente. Mas ele não entende por que Deus vai usar esse povo. O problema dele agora é com a realidade do mal. Deus, se o Senhor é bom, se o Senhor é santo, se o Senhor é justo, por que o Senhor permite o mal? Pior, por que o Senhor vai usar uma nação ímpia para punir o seu povo? Como é que Deus pode deixar o mal existir e ainda mais usar o mal? Mas perceba que nesse momento de crise teológica, Abacuque ele nunca se esquece de quem Deus é: Senhor, meu Deus, meu santo, minha rocha. O fato do mal existir não anula o fato de quem Deus é. E Abacuque tinha essa consciência. Ele entende isso. E por isso ele ora e confia que Deus vai responder a pergunta dele. 3 lições que chamam a atenção nessa passagem. Primeira lição: mesmo que o mal exista, Deus continua sendo Deus. A presença do mal não anula a pessoa de Deus. Foi isso que Abacuque entendeu. Abacuque confiava no caráter de Deus, confiava no relacionamento que ele tinha com Deus. Por isso,
Mesmo que na sua vida, mesmo que na nossa sociedade atual, o mal exista, Deus nunca deixou de ser fiel, Deus nunca deixou de ser justo, Deus nunca deixou de ser santo, Deus nunca deixou de ser verdadeiro, Deus nunca deixou de ser bom. O problema do mal, ele faz com que muitas pessoas se esqueçam de quem Deus é. E o fato de você estar sofrendo, ou de você sofrer, não anula o fato de quem Deus é. E somente nele você pode encontrar justiça, paz, perdão, santidade. As circunstâncias, elas podem mudar, mas Deus, ele continua sendo sempre o mesmo. Minha esposa gosta muito de uma frase que diz assim: nunca se esqueça nas trevas daquilo que você tinha certeza na luz. Aquilo que você aprendeu sobre Deus quando estava tudo bem, não muda quando tudo fica ruim na sua vida. Deus não deixa de ser quem Ele é. Mesmo que o mal exista, Deus continua sendo Deus. E aí nós temos a segunda lição. Nós não podemos entender o plano de Deus. Todos nós somos limitados. E não dá para entender um Deus que é ilimitado. A teologia de Abacuque aqui, ela chegou a um conflito. Ele chegou num ponto que ele não conseguia mais entender Deus. Ele olhava para o livro de teologia sistemática dele e dizia: Deus, o Senhor não se encaixa nesse livro que eu tenho. O que me ensinaram na escola bíblica não condiz com o que o Senhor está fazendo. Então o Senhor não pode fazer isso. Mas Abacuque tinha esquecido de que não dá para entender a Deus. Ele sabia algumas coisas sobre Deus, por exemplo, que Deus é santo, mas ele não conseguia entender como que Deus tolera, como que Deus usa os babilônios até para cumprir a sua vontade. E aqui é algo interessante. Se nem um profeta, homem de Deus, que falava a palavra de Deus, ele conseguia entender a Deus, quanto mais nós, réis mortais. Somos homens como ele também, homens e mulheres. Mas não ache que você sabe tudo de Deus. Não suponha que Deus tem que agir de um jeito somente. Deus, ele não se encaixa numa caixinha. Deus não se limita a livros de teologia. Deus não pode ser entendido, Deus não pode ser controlado, Deus não pode ser medido. Deus faz tudo perfeito. Deus é sábio. E tudo que Ele faz é sábio, é com sabedoria, mesmo que a gente não entenda. É como aquele filho que vê aquele fogo azul na fogueira e quer chegar perto e encostar. E o pai vê e fala: não, você não vai fazer isso. E disciplina o filho. O filho começa a chorar e dizer: mas você é injusto, por que eu não posso fazer aquilo que eu quero? Você só quer me ver sofrer. Mas o pai sabe que se ele encostar naquele fogo, o sofrimento vai ser muito maior. Então é melhor um sofrimento passageiro do que um sofrimento que vai durar muito tempo. Há uma frase que diz que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Esse texto de Abacuque não diz isso. O texto de Abacuque diz: Deus escreve certo por linhas retas. O problema é que a gente não consegue entender essas linhas. O problema é que nós somos limitados. A terceira lição desse texto é que somente Deus pode responder os nossos questionamentos. Mesmo que Abacuque estivesse em crise, ele sabia que ele podia descansar em um fato: Deus está no controle. Ele ficou indignado, ele ficou desesperado, ele ficou triste, ele ficou bravo, mas em todos os momentos, a quem foi que ele recorreu? A Deus. Não há problema nenhum em eu e você discordarmos de Deus. Não há problema nenhum em nós questionarmos a Deus. O problema mora em quando nós queremos fazer isso e nos afastamos dele. Deus espera orações sinceras, sabe por quê? Porque Ele conhece o que está no seu coração. Não adianta falar palavras bonitas diante de Deus, porque Ele está lendo o seu coração. Ele é um raio-x humano, divino. Se nós temos conflitos, nós devemos levá-los a Deus e confiar que somente Ele pode resolver esses conflitos. Por isso você tem um problema, você tem uma luta, você tem um sofrimento, você tem dúvidas. Lance tudo isso a Deus em oração, porque só Ele pode nos ouvir, só Ele pode nos responder, só Ele pode resolver esses conflitos.
Por isso vale a pena ser sincero na sua oração, vale a pena aguardar a resposta como um guarda, como um vigia, que espera a notícia de Deus. Porque Deus, somente Ele pode responder os nossos questionamentos. Estamos já na quarta parte agora do livro de Abacuque, faltam só 2. E agora nós vamos encontrar do capítulo 2, versos 2 até o 20, a resposta de Deus a essa queixa de Abacuque. Nós não vamos ler tudo, apenas alguns versículos. Mas Deus, de fato, Ele pode responder as minhas e as suas orações com silêncio. Mas nesse caso Ele não respondeu com silêncio. Deus respondeu com palavras. Na verdade, com uma promessa. Em outras palavras, o que nós vamos ver no capítulo 2 é Deus dizendo: Abacuque, eu vou fazer justiça contra os pecados dos babilônios, mas eu vou preservar aquele que confiar nas minhas promessas. Vamos ler versos 2 até o 5. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão em tábuas, de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa lê-la. Pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá, não tardará. Vede o arrogante, a sua alma não é correta nele, mas o justo viverá por sua fé. Além disso, o vinho é traiçoeiro, o homem arrogante não permanece. Seu desejo impetuoso é como Sheol, como a morte, nunca se farta, mas para si ajunta todas as nações e reúne todos os povos. Versículo 2, Deus responde a queixa de Abacuque com uma visão. E Deus diz: Abacuque, escreve o que você está vendo aí em tábuas e de maneira legível, para que até quem passe correndo consiga ler o que eu estou te mostrando. Versículo 3, Deus explica que essa visão ela vai acontecer logo. Mas mesmo que ela demore, era para Abacuque esperar, porque de fato ela aconteceria. Verso 4, ele mostra a Abacuque 2 tipos de pessoas. Primeiro é o arrogante, segundo é o justo. O arrogante, que pode ser traduzido como soberbo, ímpio, descrente. Ele diz: a sua alma não é correta nele, ele é mau por dentro, o problema dele está aqui, no coração. Mas o justo viverá pela sua fé. Em outras versões, pela sua fidelidade. Ou seja, Abacuque está vendo o fim dos ímpios e o fim dos justos. O ímpio ele está errado dentro do seu coração e ele vai ser punido por isso, vai ser condenado. Mas o justo, ele vai ser preservado da condenação do pecado por causa da fé na promessa de Deus. Isso significa o seguinte na época de Abacuque: que no dia em que os babilônios invadissem Judá, todos os homens maus seriam mortos, todos aqueles que viviam em pecado, mas somente aqueles que crescem nas promessas de Deus, somente aqueles de coração eram justos, eles iam ser preservados com vida. Essa frase, o justo viverá pela fé, ela é repetida no Novo Testamento por 3 vezes. Você vai encontrar isso lá em Romanos 1,17, em Gálatas 3,11, em Hebreus 10,38. E nas 3 passagens o que o texto está querendo dizer é o mesmo que ele está dizendo aqui em Abacuque. Só que ele está se referindo lá no Novo Testamento à salvação eterna. Olha, o homem que deposita sua fé nas promessas de Deus, ele vai ser salvo da condenação. Mas aquele que não faz isso vai ser condenado. Por fim, ele diz no verso 5, que da mesma forma com que o vinho é enganoso, eu já tive essa experiência antes da minha conversão e talvez alguns de vocês também. As pessoas enchem o caneco, vão para farrear, bebem porque eles querem esquecer dos problemas, eles querem ter uma vida alegre, feliz, que seja por um momento. Mas o vinho engana, a bebida engana, porque o que vem depois, na outra manhã, ressaca. Os problemas não foram embora e agora há uma dor de cabeça. Ele diz: da mesma forma com que o vinho é enganoso, aquele que pratica o mal vai ser enganado também. A boca daquele que é arrogante, do ímpio, é como o Sheol, é como o sepulcro, é como a morte, a sepultura. Ele gosta de se alimentar dos mortos.
Mas como o vinho engana, quem não teme a Deus vai ser enganado pela sua própria maldade. E agora a gente não vai ler, mas a partir do verso 6 até o versículo 20 do capítulo 2, Deus diz o que vai acontecer com os babilônios. E o que vai acontecer é que todos vão ser punidos pelos seus pecados. E Deus declara 5 ais, 5 condenações aos pecados dos babilônios. Eu vou só citar os versículos, você pode acompanhar aí, depois você pode ter um tempo de leitura na sua casa, só para conferir aqui se de fato o que eu falei é verdade, tá bom? Versos 6 a 8 nós temos o primeiro ai, é contra os que enriquecem por métodos ilícitos. Deus diz que um dia eles iam ser castigados. O segundo ai está no verso 9 até o 11, e é contra os que são gananciosos, que fazem de tudo para ficar ricos. Deus diz que eles vão ser castigados pela sua própria ganância. O terceiro ai está no verso 12 ao 14, e é contra aqueles que derramam sangue inocente. Os violentos, eles vão ser punidos pela sua violência. Repare o verso 14, acompanhe comigo a leitura. Deus diz: pois assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Deus diz que um dia a terra vai se encher da glória de Deus, como o mar é cheio de água. Um dia Deus vai fazer justiça e todo mundo vai ver. O quarto ai está no verso 15 a 17, e é contra os bêbados, aqueles que além de beber ainda levam outros consigo. E Deus diz que vai os envergonhar diante de todos. Os que gostam de curtir a vida vão ser envergonhados na presença de todas as pessoas. O quinto ai e o último, versos 18 até 20, é contra os idólatras que se apoiam em estátuas, se apoiam em costumes humanos. Deus diz que eles vão ser condenados juntamente com todos os outros desobedientes. E verso 20, olha o que diz: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Esse texto às vezes é lido nas igrejas, não sei se você já viu isso, para ter silêncio no culto, né? Shhh! Deus está no seu santo templo, todo mundo se cale no culto. Mas não é isso que Abacuque está dizendo aqui. Abacuque está dizendo, mesmo que o mal exista, Deus está no seu santo templo, Deus continua sendo santo, Deus continua sendo rei, e Ele está governando o mundo com justiça. Por isso todos devem se calar diante dEle, todos devem parar de viver em pecado. Em resumo, a resposta de Deus a Abacuque é a seguinte: Abacuque, olhe para o futuro. Eu vou punir o pecado de todos os homens. E mesmo que isso demore, espere, eu vou fazer justiça. Aquele que tiver fé na minha promessa vai viver, mas o que não crer naquilo que eu digo vai ser condenado. E nessa passagem chama a atenção mais 3 lições. Primeira, Deus fará justiça contra todos os pecados, mesmo que demore. Deus prometeu e Deus vai cumprir. Por isso, espere o dia em que Deus fará justiça. Mesmo que não pareça, mesmo que o ímpio prospere, um dia ele vai ser julgado. Um dia Deus vai fazer justiça contra todo o pecado. Se você sofre injustiça, se a sua família sofre injustiça, espera, um dia Deus vai fazer justiça. Mesmo que isso demore, aguarde. Mesmo que hoje os homens consigam enganar a justiça, os condenados consigam fugir dos juízes, um dia eles não vão conseguir enganar o justo juiz, que é Deus. Segunda lição dessa passagem: aquele que crê nas promessas de Deus vai ser salvo. O justo, ele vai viver pela fé naquilo que Deus diz. Era assim que Deus ia limpar Judá. Deus ia trazer os babilônios, eles iam matar todos os ímpios, mas só ia ser preservado aqueles que eram justos, aqueles que tinham a fé depositada nas promessas de Deus. E é assim que eu e você vamos ser salvos do julgamento final. Somente quem coloca a sua confiança em Deus, naquilo que Deus promete, vai ser considerado justo. E somente quem faz isso é que será absolvido no dia do juízo final. Por isso, creia nas promessas de Deus, mesmo que elas demorem a acontecer, naquilo que Deus promete na sua palavra. Por fim, a terceira lição: todos os pecados
serão punidos. E aqui cabe uma parte de temor por nós. Cada maldade dos babilônios ia ser julgada com justiça por Deus. E hoje em dia, cada pecado de todos os homens vão ser julgados por Deus com justiça. Não pense que o seu pecado vai ficar impune. Não tente esconder o seu pecado de Deus. Os outros, eles podem até ser enganados, mas Deus está vendo tudo o que você está fazendo de errado. A sua desonestidade no trabalho, a sua maldade para com seus filhos, o seu pecado sexual oculto, a sua amargura contra aquele irmão, a sua maledicência pelas costas, a sua idolatria secreta, o seu vício escondido, todos esses pecados vão ser julgados. Portanto, se arrependa, peça perdão, busque a ajuda de Deus contra esses pecados, antes que seja tarde demais. Estamos caminhando para a nossa conclusão, para a quinta parte do livro de Abacuque, que é o louvor dele, a resposta dele a tudo isso que Deus disse, capítulo 3, versos 1 a 19. Nós, de novo, não vamos ler tudo. Depois de ouvir as respostas de Deus, preste atenção. Abacuque, ele entendeu qual que é o verdadeiro sentido da oração. Não é mudar os planos de Deus, mas é mudar o coração de quem está orando. Abacuque faz um cântico a Deus, e esse cântico é dividido em 3 partes. Primeira parte, ele vai fazer um pedido de oração, versos 1 e 2. Segunda parte é uma lembrança daquilo que Deus fez no passado, versos 3 a 15. E por fim, uma declaração de confiança em Deus, versos 16 a 19. Nós vamos ler apenas o pedido de oração e a declaração de confiança. A segunda parte não, por causa do tempo. Nós vamos ler verso 1 e 2 do capítulo 3. Oração do profeta Abacuque, à moda de Sigionete. Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Verso 1 diz que essa foi uma oração do profeta Abacuque, que futuramente foi usada como cântico nos cultos a Deus em Israel. E a moda de Sigionete é de forma cantada, era um cântico. Verso 2, Abacuque, ele diz que ouviu o que Deus disse para ele e ele teve medo. Ele ficou alarmado, ele ficou admirado. Por isso ele pede para que Deus avive sua obra no decorrer dos anos e faça-a conhecida no futuro, por todos. Sabe o que Abacuque está pedindo nesse versículo? Ele está pedindo um avivamento para Deus. Deus aviva a sua obra. Mas, de acordo com o texto e o que a gente está estudando aqui, que tipo de avivamento ele está pedindo? O que Deus tinha falado que ia fazer. Deus ia punir o pecado do povo e Deus ia salvar aquele que tivesse fé nas suas promessas. E aqui está o verdadeiro significado de um avivamento. Tem pessoas que acham que avivamento é uma dançaria, é uma gritaria, são línguas desconhecidas sendo faladas. Não é nada disso que a Bíblia diz. Avivamento é uma profunda convicção de pecado, é arrependimento genuíno, é fé nas promessas de Deus, e junto com isso é o juízo de Deus contra o pecado. Isso é avivamento. Por isso Abacuque diz: Deus, na sua ira contra o pecado, lembra-te da misericórdia. Lembra de perdoar aquele que crê nas tuas promessas. Abacuque, em outras palavras, está dizendo: Deus, traz a destruição, traz a punição contra o pecado de Judá. Nós merecemos ser castigados, nós merecemos ser punidos, mas por favor, Deus, nunca se esqueça da sua graça, da sua misericórdia para com aqueles que confiam em Ti. Depois dessa oração, Abacuque ele vai lembrar do que Deus já fez no passado pelo povo. E de novo nós não vamos ler, vamos só observar. Versos 3 a 7, ele vai lembrar de como Deus livrou o povo do Egito, com aquelas poderosas pragas contra os egípcios, e com a sua poderosa mão em abrir o Mar Vermelho. Versos 8 a 11, Abacuque ele lembra de como Deus deu a terra de Canaã a Israel.
destruindo todos os cananeus que viviam em pecado contra Deus. Versos 12 a 15, o profeta vai lembrar de como Deus deu a vitória a Israel contra os seus inimigos, uma vez que eles já estavam na terra prometida. A ideia é de que Deus, o próprio Deus lutou por eles contra os inimigos. E como conclusão do livro, Abacuque, ele declara a sua confiança em Deus. E aqui você tem um dos cânticos mais lindos da Bíblia, e dentro de um contexto fantástico. Versículos 16 até o 19, quero te convidar a ler. Acompanhe comigo a leitura. Quando eu o ouvi, meu ventre se comoveu, meus lábios tremeram diante do seu ruído. A fraqueza entrou nos meus ossos, os meus passos vacilaram. Aguardarei em silêncio o dia da angústia que há de vir sobre o povo que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele me fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Ao regente de música para instrumentos de corda. Versículo 16, o profeta ele diz que quando ele ouviu as palavras de Deus, ele caiu no chão. Que palavras? Essas que nós lemos no livro. E por isso ele vai esperar em silêncio, quietinho, o dia da angústia que vai vir sobre os babilônios. Ele crê que Deus vai cumprir o que prometeu contra aquele povo. Versículo 17, Abacuque escreve um dos louvores mais bonitos das Escrituras. Olha, mesmo que a figueira, mesmo que a videira, mesmo que a oliveira, ou mesmo que os campos não produzam mais frutos, mesmo que todos os animais dos currais morram. Verso 18, mesmo assim, eu encontrarei alegria no Senhor. Eu vou exultar no Deus que me salva. Verso 19, Ele é a minha força, Ele vai me fazer andar como uma corça. Para quem não sabe, corça é um animal de rapina, um animal do campo, que quando vem o inverno, ele tem as patas bem altas e fortes, é como o Bambi, aquele desenho, e ele usa essas patas fortes e altas para chegar até o pico das montanhas, porque somente lá tem galhos, folhas e água para que ele se alimente e sobreviva. E Abacuque está dizendo, sabe quem vai me fazer sobreviver a essa calamidade, a esse inverno que vai ser um inferno? Deus. Deus vai me conduzir à vida, mesmo que não tenha comida. Ou seja, Abacuque está dizendo o seguinte nesse texto: mesmo que os babilônios eles destruam todas as nossas plantações, mesmo que eles matem todos os nossos animais, mesmo que eles matem todos os nossos familiares, mesmo que nós não tenhamos o que comer, mesmo que nós não tenhamos com que nos sustentar, mesmo assim, eu vou me alegrar no provedor e não nas provisões. A minha alegria não está naquilo que eu vejo, a minha alegria não está naquilo que eu tenho, naquilo que Deus me dá, mas a minha alegria está na salvação de Deus, aquela salvação que Deus promete lá no futuro. Eu me alegro no Salvador e não naquilo que Ele me promete ou que Ele me dá agora. É por isso que Abacuque ele ia esperar o dia em que Deus faria justiça contra o povo de Judá, porque ele sabia que um dia os babilônios, que iam destruir todo o povo de Deus, lembra disso, eles iam matar as pessoas, mas mesmo assim ele ia esperar o dia que Deus julgaria esse povo. Sabe por quê? Porque ele lembrava de tudo que Deus já tinha feito pelo povo, os milagres de Deus, o poder de Deus demonstrado. Não tinha impossível para Deus. Deus já tinha provado isso no passado e Deus ia fazer isso de novo no futuro. Por isso que ele pede um avivamento. Deus traga juízo contra o pecado dos homens, mas mesmo assim também salve aquele que confia no Senhor. E eu quero concluir esse nosso estudo com mais 3 aplicações. Prometo que são as últimas. Primeira aplicação dessa última oração de Abacuque:
ore a Deus pedindo justiça e misericórdia. Isso é orar por avivamento. Isso é orar para que Deus faça a sua vontade. É pedir: Deus, eu não aguento mais tanto pecado. O mundo está se destruindo. A sociedade vive longe do Senhor. Os crentes vivem como se fossem descrentes. O pecado toma conta da nossa nação. Por isso, faça justiça. Puna o pecado de todos os homens. Castigue todos aqueles que te desobedecem. Mas Deus, enquanto o Senhor fizer isso, lembra-te da tua misericórdia. Mostra aos homens que eles estão errados. Os faça entender que precisam de arrependimento. Deus, nos dê convicção do pecado para que nós possamos nos arrepender. Na sua ira, preserva aqueles que têm sido fiéis a Ti, e que eu seja um desses. Ore a Deus pedindo justiça e misericórdia. Isso é orar por avivamento. Segunda aplicação: espere em silêncio o juízo de Deus. Abacuque, ele estava disposto a ver o seu povo sofrer, a ver o seu povo morrer, mas porque ele sabia que um dia Deus ia fazer justiça. Um dia Deus ia punir os babilônios. Por isso, não tente entender a Deus, mas confie naquilo que Ele diz. Nós nunca vamos entender Deus. Toda briga que eu e você comprarmos com Deus já é uma derrota, porque não dá para vencer de Deus. Por isso, Deus continua sendo verdadeiro, justo. Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe para onde está levando a história. E se tiver que sofrer, sofreremos, porque um dia a justiça vai ser feita. Espere em Deus, mesmo que você sofra, até que a justiça venha. Por fim, a última aplicação: alegre-se no provedor e não nas provisões. Mesmo que os babilônios eles destruíssem tudo que eles vissem pela frente, mesmo que Abacuque ele perdesse os seus entes queridos, os seus bens, e não tivesse nem o que comer, mesmo assim a alegria dele permaneceria em Deus. A alegria dele permaneceria a mesma, porque a esperança dele não estava depositada nos bens, a esperança dele não estava depositada no dinheiro, na família, na saúde, mas a esperança dele estava depositada em Deus. Deus, eu te cultuo, eu te busco, não pelo que o Senhor me dá, não pelo que eu tenho, não porque eu tenho saúde, mas pelo quem o Senhor é pelo seu caráter. E mesmo que eu perca tudo, como Jó, eu continuarei feliz, porque eu conheço ao Senhor. Quando nós nos alegramos no Senhor, pode nos faltar tudo, mas não teremos falta de nada. Como o Salmo 16:11 diz: Tu me farás conhecer o caminho da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há eterno prazer. Por isso, meus irmãos, alegrem-se no provedor e não nas provisões. Mesmo que a nossa nação seja destruída por causa do pecado, seja o dela, seja o nosso, alegre-se em Deus. Talvez uma frase que resuma tudo isso que nós aprendemos aqui, eu gostaria que nós repetíssemos para tentar lembrar durante a semana e quando você abrir esse texto. Essa frase talvez seria: lembrar do que Deus fez no passado. Vamos falar juntos? Lembrar do que Deus fez no passado nos faz confiar que Ele fará justiça no futuro. Nos faz confiar que Ele fará justiça no futuro. Agora a parte mais importante: apesar das crises no presente. Apesar das crises no presente. Mesmo que você não veja, mesmo que você não tenha comida, mesmo que tudo seja destruído, mesmo que não haja justiça, um dia vai haver justiça. Um dia, no final, Deus vence. E se você crê nas promessas dele, você também vencerá. É esse tipo de atitude que nos leva a um louvor genuíno, congresso de louvor e adoração. É esse tipo de atitude que leva o louvor verdadeiro, que toma conta do coração de Abacuque, mesmo em meio ao caos, à crise da sua sociedade. Só assim eu e você poderemos louvar a Deus nos dias atuais, lembrando do que Deus fez no passado. Isso garante que Ele vai fazer justiça no futuro. Amém?